Olá, bom dia, turma 800. Sou o professor Felipe, tá? Vamos estar juntos aí até o final do ano, concluir esse ano juntos, ok? Tô dando prosseguimento à apostila que vocês já têm aí, a sexta, mas essa daqui é a sétima, ok? E vamos estar juntos aí. Então, vamos lá. Equação do primeiro grau com duas incógnitas. Então, olha só. Toda equação do primeiro grau com uma incógnita é representada pela forma ax mais b igual a c, com a, b e c pertencentes aos números reais, sendo a diferente de zero. Por que a tem que ser diferente de zero? Porque se a for zero, ela passa a deixar de ser do primeiro grau. Vai ficar um b igual a c só, tá? Eu não vou ter a incógnita, tá? Vai zerar a incógnita. Então, as equações do primeiro grau com duas incógnitas, elas são representadas pela expressão ax mais by igual a c. Então, aqui, ó, o x e o y são as incógnitas, tá? Com a diferente de zero e b diferente de zero. E c assumindo qualquer valor real. Nesse modelo de equação, os valores de x e y estão ligados através de uma relação de dependência, tá? Então, o que quer dizer isso? O valor de x vai depender do valor de y. E o valor de y vai depender do valor de x, tá? Uma coisa que eu não sei se vocês sabem, aqui bota aqui, ó, a é igual a é diferente de zero, tá? Então, o A pode ser diferente de zero, mas o X ele pode ser zero, tá? A mesma coisa aqui, ó. O A e o B são diferentes de zero, são. Mas o X e o Y, ele pode, em algum momento, ser zero, tá? Parece complicado, mas não é não. Depois a gente, conforme for fazendo, vai ficando mais claro isso aí, ok? Então, ele tem uma relação de dependência, o x e o y. Eles têm, ok? Então, olha só. Eu tenho aqui alguns exemplos de equações com duas incógnitas. 10x menos 2y igual a zero. Aqui eu tenho outra, ó, x menos y igual a menos 8. 7x mais y igual a 5. Essa relação de dependência pode ser denominada de par ordenado, x e y, tá? Da equação. Os valores de x dependem dos valores de y e vice-versa, como eu falei com vocês lá em cima. Um depende do outro, tá? Tem uma questão de dependência aí, um do outro. Atribuindo valores a qualquer um das incógnitas, descobrimos os valores correlacionados a elas. Por exemplo, na equação 3x mais 7y igual a 5. Vamos substituir o valor de x por menos 3. Olha só. Então, no lugar do x, eu coloquei menos 3. Ó. Então, se é 3x, é 3 vezes x. Então, aqui eu coloquei 3 vezes menos 3, porque o x é menos 3, que ele me fala aqui. Ó. Mais 7y, é 7 vezes y, tá? Igual a 5. Então, olha só, 3 vezes menos 3 vai dar menos 9, porque ó, mais com menos dá menos, 3 vezes 3, 9. 7y repetiu, 5 repetiu. O 9, que é negativo, passa a positivo. Então, 5 mais 9, 14. Então, 7x é igual a 14. O 7 não está multiplicando y. Se ele está multiplicando, ele passa dividindo. Toda vez que eu colocar isso aqui é uma fração, tá? É a mesma coisa que eu colocar isso aqui, ó. 14 dividido para 7, ok? Isso aqui é igual. Então, 14 dividido para 7 é 2. Então, temos que para x igual a menos 3, y igual a 2. Então, estabelece o par ordenado menos 3, 2. Uma coisa muito importante, gente. Muito importante. Olha só. Se no caso aqui, em vez de atribuir o valor para x, atribuísse um valor para y qualquer.
Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu colocasse o y igual a 1, tá? Então, eu vou fazer aqui essa mesma equação com y sendo igual a 1. Então, eu vou trocar, no caso, o y agora por 1. Então, vai ficar 3x menos 7 vezes... Opa, menos não, mais, né? Mais 7 vezes 1 é igual a 5. Então, 3x mais 7 vezes 1, 7, igual a 5. O 7 é positivo, vai passar negativo. Então, 3x é igual a 5 menos 7. Então, 3x é igual a 5 menos 7, menos 2. Tá? Cuidado com menos. Você pode errar tudo por causa de um sinal. Agora, o 3 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, x vai ser igual a menos 2 sobre 3. Essa é a resposta final, porque não dá para dividir, correto? Só que na hora de colocar o par ordenado, muito cuidado. Ah, mas eu dei o y primeiro. Sim, mas sempre o par ordenado vai ser aqui, ó, na ordem XY, tá? Sempre o x primeiro. Então, na hora de colocar o par ordenado, é menos 2 sobre 3 e 1. Ah, professor, mas se eu colocar invertido, 1 sobre 1 menos 2 terços, tá certo? Não. Por que não está certo? Porque quando nós formos traçar esse gráfico, esse ponto vai fazer diferença. Eu tenho um outro ponto no plano cartesiano que ele é 1 menos 2 sobre 3, tá? Que não vai estar nessa reta que representa essa função aqui, ok? Porque uma reta, a equação do primeiro grau é representada por uma reta, ok? Então, ela não vai estar fora, ela vai estar fora aqui, ó. É uma reta, ok? Nós vamos ver agora. Esboçando o gráfico de uma equação. Para esboçar o gráfico da equação do primeiro grau, no caso, né, dessa equação, vamos utilizar o plano cartesiano, que consiste de duas retas graduadas e perpendiculares entre si. O gráfico de uma equação do primeiro grau assume a forma de uma reta, ok? Logo, para esboçá-lo, precisamos de apenas 2 pontos, ou seja, 2 coordenadas. Por que para esboçar precisamos de apenas 2 pontos? Porque na geometria, 2 pontos não coincidentes definem uma reta, tá? O que quer dizer isso? Na geometria, quando eu tenho 2 pontos, aqui passa uma única reta, tá? Eu não sei se vocês se lembram ou se vocês viram essa parte da geometria. Por 2 pontos não coincidentes, passa uma única reta. Por um ponto sozinho, passa infinitas retas, ó. Vou traçando reta aqui até morrer e não vai terminar, tá? Passa infinitas retas. Só que se eu tiver 2 pontos distintos e não coincidentes, o que é não coincidente? Um em cima do outro, tá? Aqui passa uma única reta. Então, por isso, se eu calcular apenas 2 pontos dessa reta que eu quero construir, eu já consigo traçar ela. Belezinha, tá? Então, olha só. Vamos esboçar o gráfico da equação 2x mais y igual a 5. Vamos atribuir 2 valores qualquer para x, para podermos encontrar o valor de y, referente à reta, tá?
No final do 9º ano e no ensino médio, só um parêntese aqui, vocês vão ver esse tipo de coisa como sendo função, tá? Função, o que é função? Função de x em relação a y, ou de y em relação a x, ok? Mas por enquanto a gente está vendo como gráfico de uma equação do segundo grau, do primeiro grau, com duas incógnitas. Para que isso? Para que, porventura, futuramente, a gente possa resolver problemas chamados de sistema de equações, onde a gente estuda duas equações dessa e consegue atribuir o mesmo valor para x e para y, tá? Então, vamos lá. Vamos atribuir dois valores qualquer. Esse valor qualquer mesmo, tá? Vocês vão escolher, tá? Eu sugiro que um desses valores seja zero. Ah, mas por que, professor, zero? Porque vai facilitar. Porque, olha só, quando você atribuir x igual a zero, ó, 2 vezes zero vai dar o quê? Zero. Isso aqui vai sumir. Então, eu fico com quem? Com y igual a 5. Acabou a conta. Não tem mais o que fazer. Você facilita a sua conta. Ah, eu poderia colocar o y igual a zero também? Na outra? Poderia. Tá? Mas algumas vezes não vai facilitar tanto. Porque, olha só, em algumas vezes você colocar zero não facilita. Porque, olha só, se eu colocar o y igual a zero, esse y aqui vai sumir, ó. Aí vai ficar 2x igual a 5. Aí o 2 passa dividindo. Então, x vai ficar igual a 2,5. Então, gerou um número decimal aí. Nesse caso aqui, ainda gerou um número decimal, ficou tranquilo. Você marca lá o 2,5. Só que, em alguns casos, vai ficar só a fração, ok? Então, procura escolher números cujo resultado vai ser número inteiro, tá? Ah, no começo vai ser difícil, mas depois vocês pegam, depois de vocês fazerem isso aqui uma quantidade de vezes, vocês pegam já a visão de que números vocês vão escolher aqui, tá? Então, olha só, como aqui no caso tem 2x, é mais fácil eu escolher o número para x, esquece o y, tá? Porque o y sempre vai dar inteiro. Então, ó, x igual a zero. Foi o que eu falei, ó. 2 vezes zero, zerou. Mais y igual a 5. Então, y é igual a 5, ó. Porque, ó, 5 menos 0 vai dar 5 mesmo, certo? Então, para ordenado aqui, ó, eu até fiz uma tabelinha aqui embaixo, ó. Para ficar mais fácil, você cria-se essa tabelinha mesmo, tá? Ok? Coloca os valores de x, o valor de y e o par ordenado. Então, o par ordenado aqui ficou 0,5. Lembrando, ó, sempre o x primeiro, ó. Por isso que a tabelinha facilita, ó, porque você vai preencher aqui, ó. Na hora de passar para o par ordenado, você vai vir na ordem. 0,5, ok? Se o x agora for 1, ó, troquei, ó. Não é 2x mais y, então vai ficar 2 vezes 1 mais x mais y igual a 5. Então, 2 vezes 1, 2. O 2 mais y igual a 5, o 2 é positivo, vai passar negativo. 5 menos 2, 3. Então, y é igual a 3. Aí, coloca aqui, ó. Então, ó, x é 1. Quando x for 1, y vai ser 3. Então, o par ordenado, 1, 3. Agora, vamos esboçar o gráfico, tá? Ó, primeiro par ordenado, 0, 5, ó. 0 é aqui o encontro, ó. Ah, esqueci de falar do par ordenado, ó. Então, aqui ele fala, ó, o que é o par ordenado? Tá aqui mesmo. O plano cartesiano, desculpa. Consiste em duas retas graduadas, ó. Duas retas graduadas. Aqui tem até algumas vezes aparece uma setinha aqui assim, ó. Tá? Para lá também. Porque isso aqui para lá é negativo. E para baixo aqui é negativo. Aí vai ficar menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, vai assim em diante. Para cá, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e vai em diante. Então, ó, primeiro plano, ponto. E perpendiculares, por que perpendiculares entre si? Porque aqui, ó, forma um ângulo de 90 graus, ok? Beleza, então. Então, ó, primeiro ponto, 0,5, ó. 0, 5. O x é 0.
Tá aqui, ó, no encontro aqui. E o y é 5, então vai subir até o 5, ó. Aqui botei até uma observação aqui, depois a gente vai ler. E o segundo ponto, 1, 3, ó. 1 vai subir até a altura do 3, ó. Subiu até a altura do 3, faz o pontinho aqui, ó. Já tenho 2 pontos. Traço a reta, tá? Importante é que essa reta é infinita para os dois lados, tá? Se continuar aqui, ó, ela vai traçar alguém aqui. Vai traçar quem? Aquele ponto lá, ó. Se continuar aqui, ó. Lembra lá, ó, que a gente botou o y igual a 0, que deu 2,5 aqui, ó. 1, 2, ó. Aqui é o 3. Então, pegou no meio exato aqui, ó. Então, 2,5, ó. Viu? Então, isso aqui vai infinito para cá. Por isso que você pode escolher qualquer ponto. Ok? Poderia escolher o ponto 2? Poderia. Ia dar alguma coisa aqui, ó. O x igual a 2. Vamos ver quem que ia dar. Ó, 2 vezes 2, 4. Passa para lá negativo. Então, 5 menos 4, 1. Aqui, ó, o 2 vai estar na altura do 1 aqui, ó. Porque isso aqui, ó, eu não coloquei aqui, ó. Não coloquei a graduação aqui, porque geralmente a gente só coloca o que a gente está utilizando, para não ficar muita poluição visual, tá? A gente só coloca os pontos que a gente está utilizando. Aqui no caso o 0, o 1, o 3 e o 5. Ok? Coloquei uma observação aqui, ó. O plano cartesiano possui uma reta x, que a gente chama de abscissa, e outra para y, que a gente chama de ordenada, tá? Então, ó, abscissa ordenada. Os pontos em que x são marcados em cima do eixo y... os pontos em que x é igual a 0 são marcados em cima do eixo y. Ó. Quando x for 0, o ponto é marcado em cima, exatamente em cima do eixo y. Tá? No caso aqui, ó, o x deu 0, o y deu 5. Então, ó, tá aqui, ó, tá? E os pontos fora dos eixos são marcados no encontro das retas tracejadas paralelas aos eixos x e y. É isso aqui que ele está falando, ó. Ó, essa reta aqui, ó, deu 1. O x é 1. Então, você traça uma reta perpendicular, ó, paralela, melhor. Botei paralela? Não, é paralela mesmo. Paralela ao eixo y, ó. E o y deu 3. Aí eu coloco outra reta paralela, passando pelo 3 do y, paralela ao x. Aí elas se encontraram aqui. Aqui que eu vou botar o pontinho, ó. Tá vendo? Aí, ó, traçou. Ok? Beleza. Vamos lá agora. Exercício. O exercício mudou um pouquinho, tá? Que é a avaliação de vocês. Vão ser 5 números apenas, tá? E a novidade está aqui embaixo, ó. Tem um cartão resposta para facilitar a vida da gente. Só que, gente, por favor, não esqueçam de preencher esse troço aqui. Vocês, a partir de agora, vocês só vão entregar esse treco aqui, tá? Então, coloca o seu nome, a sua turma e preenche esse treco. Se deixar em branco, vai ficar com 0, gente. Isso é muito sério. Preencha isso. Tem gente que não está colocando nome. Eu vejo lá, apesar que eu não tenho pego a turma de vocês até agora, mas eu vejo que tem gente que deixa o treco em branco lá. Então, coloca o número. O pessoal deixava de preencher esse cabeçalho aqui da frente, ó. Agora, não vai nem fazer tanta importância esse cabeçalho aqui da frente. Preenche lá, pode preencher? Deve. Mas esse aqui é o importante, tá? Preenche, coloca lá, tá? Beleza. Vamos lá. O valor de y na equação 4x menos y igual a 10. Quando x for igual a 3. Molinho, pô. Você vai trocar esse x aqui por 3 e vai fazer a conta. Vai ficar 4 vezes 3 menos y igual a 10. Cuidado que o y é negativo. Então, quando chega no final, você vai ter que multiplicar ele por menos 1 para transformar em positivo, tá? Exemplo. Vamos supor que chegou aqui, ó, menos y igual, deixa eu focar,
Menos y igual a 2. Ah, deu negativo y, então multiplico por menos 1. Aí vai ficar y igual a menos 2. Essa vai ser a resposta, ok? Então, se o y for negativo, tem que multiplicar por menos 1. Nunca a gente deixa a incógnita negativa. O valor de x na equação 4x mais y igual a 10, quando o y for igual a menos 2. Agora é invertido. Você vai colocar no lugar do y, você coloca menos 2. Vai ficar 4x menos 2 igual a 10. Aí você, o 2 é negativo, vai passar positivo. Aí você faz a conta. Aí você, vamos supor, deu aqui, sei lá, vai até, vamos supor, deu F. Aí você vai vir aqui, ó, número 2, vai botar um F aqui. Eu sei que não tem, mas vai ser A, B, ou C ou D, né? Aí você bota lá a letra que deu, ok? Quando o ponto do gráfico da equação se localiza no eixo Y, isso significa que o valor de x é... Opa, isso está na resposta da folha anterior, naquelas observações, né? Tá aqui, ó. Tá nesse troço aqui. O gráfico de uma equação do primeiro grau é sempre o quê? Uma circunferência, uma esfera, que é o que é, né? Beleza. Qual é o gráfico que representa a equação x mais y igual a 2? E só colocar aqui, ó. Quando x for 0, y vai ser o quê? Pá. Aí aqui, ó, você pode colocar aqui, ó, 0. Aí x vai ser igual a quê? Aí traça lá, ó, e vê o que dá. Beleza? Ótimo. Beleza? Vamos lá. Aí você marcou, passa para cá, bota o seu nome, sua turma, 800, fechou. Já extrapolei o tempo em 2 minutos da aula. Beleza, não tem problema não. Parece bobeira que eu estou falando aqui, mas tem gente que erra ainda. Ok, gente? Presta atenção, beleza? Se cuidem, um grande abraço. Em breve você vai... Eu acredito que a direção vai estar providenciando um grupo para a gente lá no Zap lá. Aquele número que aparecer para vocês no grupo lá, pode me chamar no privado, tá? Ok? Qualquer coisa depois eu passo para vocês. Um grande abraço, se cuidem, gente. Tchau, tchau.